Olá pessoal, tudo bem? Bom, sou o Dr. Rafael Leite, nutricionista, clínico esportivo, responsável dos estúdios RL. Bom, hoje eu vim falar aqui sobre um tema para vocês que está muito comum, né? E tem bastante controvérsias aí na questão do uso, que é a questão do jejum intermitente, né? O que é o jejum? Jejum é você ficar um período sem se alimentar, tá? Tem alguns estudos que mostram a questão de 6 horas, 8 horas, 12 horas, né? Isso vai de acordo com a estratégia que vai sendo feita pela pessoa, pelo profissional que está fazendo esse acompanhamento. Qual que é a minha opinião? Bom, eu não sou muito a favor do jejum. Acho que muita gente já passou por a experiência de ficar 12 horas sem comer, né, para fazer um exame. Bom, eu fico totalmente irritado, totalmente nervoso por ficar sem comer tanto tempo, né, principalmente num café da manhã. Agora sim, eu tenho a experiência de trabalhar aí 12, 14 horas por dia. Imagina eu ficar 12, 14 horas sem se alimentar. Vai me deixar um irritado, até nervoso, sei lá. É a minha experiência. Tem pessoas que se lidam bem ficando sem comer, tá? Mas o que eu vejo é que pessoas ativas, né, pessoas que são bastante ativas no seu dia a dia de trabalho, de treinamento, o jejum não é uma boa opção. Para aquela pessoa que fica mais, que trabalha mais sentada, que está mais parada, mais sedentária, até que funciona em alguns determinados períodos, tá? Mas isso a gente tem que levar em consideração a questão da estratégia que vai ser tratada o paciente, tá? Tem pessoas que às vezes o jejum em determinados horários do dia vai ser interessante, porque a pessoa às vezes não pode comer, tá? Eu tenho exemplos de médicos, por exemplo, que entram em cirurgia e ficam 8, 10 horas em cirurgia e que às vezes eles não conseguem se alimentar de uma maneira correta, né? Ou não comem, não tem como comer, tá? E aí a gente tem que se adaptar a isso durante o seu dia a dia, tá? Mas na prática a gente vê que a pessoa que pratica, né, o jejum intermitente, ela tem uma perda de massa magra um pouco mais abrupta do que uma pessoa que não pratica o jejum intermitente. Né? É lógico, né? Então, assim, a cada 1 quilo que você tem de massa magra, você tem a questão da água dentro desse músculo, tá? Então, isso é uma coisa que é nítida. A partir do momento que você deixa de consumir o carboidrato ele é um responsável por levar essa água para dentro do músculo. Se você deixa de consumir esse carboidrato, né, ou faz esse jejum, a tendência é que você não leve essa água para dentro do músculo, tá? E você desidrate, tá? Então, essa é uma questão que muitas vezes a pessoa ela perde peso, tá, na balança, mas ela perde massa magra, tá? Então é diferente a gente olhar o peso da balança com o peso, né, de medidas. É uma forma de você ver se você está perdendo medidas, né? É uma forma de ver se você está realmente perdendo um peso real, tá? Então, assim, quando você faz o peso na balança, você vai lá, perdi 3 quilos, mas muitas vezes você vai ver que 2,5 kg daquilo é de massa magra, é água que você desidratou devido ao jejum que você está fazendo ou pela restrição do carboidrato que você está fazendo. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, tá? Às vezes a pessoa perde o peso na balança, mas a gordura continua do mesmo jeito. Quando a gente olha essa avaliação, na verdade ela engordou e não emagreceu, tá? Então a gente precisa estar avaliando nesse sentido. Se a pessoa se dá bem com jejum, né, fazendo horas de jejum de 4, 8, 10, 12, 16 horas, legal, acho que ela se adaptou bem, né? Na minha opinião, eu vejo na prática que as pessoas que procuram não se dão bem com essa questão do jejum. Outra coisa que a gente tem que estar muito atento é a questão do hálito, né?
Pessoas que fazem jejum muda muito a questão do hálito, que é natural. Às vezes o corpo precisa de glicose, de energia, ele não tem esse estoque, tá? E ele começa a ter uma quebra de gordura. E essa quebra incompleta de gordura gera aí um hálito cetônico, né? Uma cetose, um hálito um pouco mais forte. Pessoas às vezes mais obesas, às vezes fica até com cheiro, né, no suor de um pouco mais forte do que o comum, tá? Então a gente tem que estar atento. Não são todas as pessoas, mas isso ocorre, tá? Então é outro alerta que eu faço para vocês em relação a quem faz o jejum intermitente, tá? Essa é mais uma dica aí, mais uma orientação para vocês. Dr. Rafael Leite, aqui do Estúdios RL. Um abraço. Até mais.